para que as promessas se cumpram, cumpra os princípios. No livro de Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus literalmente pode tudo. Ele pode mudar toda a sua realidade hoje. A verdade é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz como e quando quiser. Muitos de nós não recebemos de Deus por não entendermos e não praticarmos alguns princípios. Princípios esses milenários, colocados na Palavra de Deus, que estão à disposição gratuitamente para todos aqueles que querem ler, entender e crer. Esses princípios, quando cumpridos, fazem acontecer o que era impossível. Fazem uma família ser restaurada, transformam uma vida financeira falida em uma vida financeira próspera. Está chegando um tempo em que Deus vai desenvolver todos os níveis de inteligência do povo. Atingiremos níveis de sabedoria que nunca na história foi registrada. Por quê? Por que isso em nossa geração? Porque nós vivemos em uma geração que está preparando o tempo do fim. E se a igreja não tomar o governo, e jamais tomará se não tiver sabedoria para fazê-lo, muitos serão perdidos. A Bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem, que todos se arrependam. Então, literalmente, o Senhor está colocando a igreja em uma escola, para aprendermos e pararmos de fazer as coisas do nosso jeito. A educação é algo tão importante para Deus, é tão fundamental e essencial, que Jesus tinha uma escola. Você pode observar que o ministério de Jesus, digo e afirmo sem duvidar, era um só: ensinar. Por quê? Leia a agenda de Jesus, de Marcos, Mateus, Lucas e João. Você vai observar que quando ele se movia de um local para o outro, era para ensinar. Operar milagres nunca foi a prioridade de Jesus, pois ele precisava fazer em 3 anos o que Romanos 12:2, do início da mensagem, nos sugere: transformar a mentalidade, realizar uma metanoia, uma transformação de mente nas pessoas. E para realizar essa mudança de mentalidade, não existe outro caminho que não seja a educação. Milagre muitas pessoas fizeram antes de Jesus. Observe a Bíblia e comprove quantas pessoas ressuscitaram mortos. O caminho não era do milagre, era da educação. Não existe transformação sem esse diálogo, sem esse ensinamento. Observe que quem estava no caminho pedindo milagre era justamente quem não estava sentado na escola de Jesus. Agora eu te digo, não é ruim pedir milagre, mas a verdade é que quando estamos no caminho certo, nós somos o milagre, nós que provocamos milagres, nós que levamos o milagre. Os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos, porque eles primeiramente sentaram para aprender e depois que aprenderam, realizaram, fizeram milagres. Sem aprendizado, sem ensinamento, sem instrução, jamais alcançaremos as promessas, porque antes de qualquer promessa bíblica tem uma instrução. Infelizmente, muitos de nós somos místicos, fazemos do nosso jeito, bagunçamos a nossa vida todinha, mesmo sabendo que Deus deixou tudo escrito de como fazer. Depois de bagunçarmos tudo, pedimos a Deus para consertar, nos abençoar. Mas te afirmo, apenas quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Porque toda promessa bíblica está entrelaçada em um princípio. Hoje vamos falar sobre um
dentre vários princípios bíblicos existentes na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz: "O que guarda a sua boca conserva a sua alma." Você pode estar falando agora, Vinícius, outra mensagem sobre o poder das palavras, sobre a língua. Meu irmão e minha irmã, daria para escrever diversos livros sobre o assunto. E no meu caso, foi um divisor de águas quando aprendi esse princípio. Apenas continue a ouvir. Agora voltemos ao versículo. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. E o que é alma? Se você não ler questionando, se não ler estudando e entendendo, não aprenderá as preciosidades do Evangelho. Na alma estão os seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, seu caráter, suas vontades. Tudo isso está concentrado na alma do ser humano. Ou seja, aquele que guarda a sua boca conserva e blinda os seus sentimentos, as suas emoções e o seu intelecto. Agora, continuando o versículo. Mas o que abre muito seus lábios se destrói. Ou seja, não é o inimigo que destrói essa pessoa, ela mesma se destrói. Profundo isso, não é? Um dado estatístico. Você sabia que 92% das coisas que tiram a sua paz, das coisas que te deixam sem dormir, que te oprimem e que podem te levar até a depressão, a tristeza profunda e a falta de alegria, são pelo que você falou, não pelo que falaram de você? O mundo espiritual, por exemplo, não se move pelo que você quer ou pelo que você acha. O mundo espiritual se move por palavras. A sua palavra tem muito poder, diz a Bíblia. O poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Você mata e faz viver pessoas com palavras. Olha como isso é grave. O que mais matou nos últimos anos não foram as guerras, o Holocausto e nem os genocídios. O que mais matou foram as palavras. Filhos não falam com seus pais e os pais não falam com seus filhos por causa de palavras. Ovelhas saíram das igrejas e os pastores abandonaram suas ovelhas por causa de palavras. Casais se separaram e assim dividiram toda uma geração que estava por vir por causa de palavras. Nada mata mais do mundo do que as palavras. Para você mudar completamente a sua vida, você precisa alinhar o que fala com aquilo que Deus está desenhando para o seu futuro. Não é o que você quer, nem aquilo que você acha, é aquilo que você declara. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "Que o Senhor te repreenda." O mesmo Satanás que humilhamos, o arcanjo Miguel não ousou jogar uma palavra de maldição contra ele, contra Satanás, o príncipe das trevas, o destruidor das almas. Você pode questionar, mas por que ele não fez isso? A resposta se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: "Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito." Olha essa palavra. Se você não tropeçar em palavras, para Deus você é perfeito. O resto é com Ele, o resto é com a graça dEle. Mas para isso você precisa fazer uma coisa: calar-se. Só quem sabe o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Continua na Bíblia, em Tiago 3, o versículo 3 a 12, passagem que já citei em outras mensagens, mas é sempre bom relembrar. Diz assim: "Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes
e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muitas, mas muitas pessoas entre nós já oraram e nunca foram atendidas. Pediram a Deus e nunca receberam. Muitas pessoas que estão entre nós já fizeram campanha, já fizeram tudo o que um cristão poderia fazer para receber alguma coisa e nunca foram atendidos. Agora eu te digo, existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca. Quando o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de juízo contra Satanás, é porque ele conhecia os princípios celestiais. Ele sabia que quem usa a boca para a água amargosa não poderá usá-la para a água doce. Quem usa a boca para amaldiçoar, quando quiser abençoar, não surtirá efeito. Quem usa a boca para falar mal, criticar e fofocar, quando for profetizar, simplesmente a promessa não se cumpre. Porque da mesma fonte jamais sairá água doce e salgada. Jamais sairá bênção e maldição ao mesmo tempo. Precisamos escolher hoje que tipo de fonte que será a nossa boca, porque a nossa vida poderá ser programada pelo que declaramos. Mas se a nossa palavra não tem mais poder no mundo espiritual, pelo que falamos anteriormente, vamos ficar tentando expulsar demônio e não vamos conseguir expulsá-lo. Vamos profetizar e não vai se cumprir. Vamos abençoar e ninguém será abençoado. Chegou o tempo em que nós necessitamos frear a nossa língua. A sabedoria habita em 4 lugares biblicamente: os conselhos, Tiago 1,5, a prudência, Provérbios 8,12, na eternidade, Jó 28,12, e no silêncio. Essas são as formas de alcançar a sabedoria. Chegou um tempo que, como corpo de Cristo, seremos tão educados biblicamente que o nosso coração nunca mais pedirá nada a nosso favor. Sempre será a favor de alguém. Não teremos mais o que pedir para nós mesmos, porque quando você cumpre os princípios, as promessas se manifestam naturalmente, de uma forma tão intensa, tão poderosa, que vai invadir a sua casa, a sua descendência, os seus filhos e ainda os seus netos vão comer da bênção que sai das tuas mãos. Os pais impõem crenças limitantes, pensamentos negativos, maldições aos seus filhos quando falam grosseiramente, falando que eles não servem para nada. Se eu chamar você de feio agora, você vai rir de mim. Mas se uma alta hierarquia emocional, como pai, mãe, professor, tio, avô, chamar você de feio quando você tem 5 anos, você vai crescer cheio de complexos. Isso porque uma criança é uma esponja emocional. Ela não absorve com filtro como nós, adultos.
Tudo que você fala contra seus filhos terá um efeito no futuro. Muitas pessoas, quando o filho é um adolescente, falam assim: meu Deus, aonde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Ai, se Deus colocasse uma televisão e mostrasse tudo que você errou. Quando você está debaixo de uma confusão mental, você metralha com palavras e depois se arrepende. Mas infelizmente, já falou. O inferno não está preocupado com o seu arrependimento. Só Deus está. O inferno já pegou a palavra que você falou e vai usá-la contra você. Como passamos 1 minuto de nossa vida falando mal dos outros? Ou vai dizer que você nunca fez isso? Deus deu uma boca para abençoar uma geração, uma boca para profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu bairro, sobre sua cidade, sobre o Brasil. E para que estamos usando a nossa boca? Para as coisas que não estão na Bíblia, para as coisas que a Bíblia condena. Chegou o tempo de vivermos o Evangelho. O rei Saul foi um péssimo rei, mas Davi não abriu a boca para amaldiçoá-lo. E a promessa de Deus veio quando, aos 30 anos, ele recebeu a coroa e começou a reinar sem precisar abrir a boca contra Saul. Você não precisa falar de ninguém. Aquele que guarda a sua boca é perfeito, conforme diz em Tiago 3. Porque o silêncio é que vai fazer você cumprir o princípio que libera a promessa. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 36 diz: E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Quando Jesus falava, ninguém dizia: gente, que pregação bonita, olha como ele se veste bem. As pessoas falavam: que palavra é essa? As pessoas vão te julgar pelas palavras que você fala. As pessoas vão saber quem é você pelo tipo de palavras que saem da sua boca. Nunca mais abra sua boca para amaldiçoar. Você não tem que cumprir essa missão, pois Satanás já está cuidando disso. Existem pessoas tentando roubar o emprego de Satanás. As pessoas se perguntam: por que minhas finanças não evoluem? Por que meu casamento não anda? Estou na igreja há muito tempo e não acontece nada. Te respondo: porque talvez as suas palavras tenham perdido poder. Em Israel só tem 2 mares, ou na verdade são lagos: o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto recebeu esse nome porque não tem vida nenhuma. É impossível ter vida marítima nesse mar, por causa da alta taxa de salinidade. A concentração de sal é muito forte. Depois de alguns quilômetros, você chega ao Mar da Galileia. Lá você vê barcos, quiosques, pessoas arrastando redes com peixes. E você questiona: meu Deus, qual a diferença de um para o outro? A diferença é que um tem água doce e o outro tem água salgada. Se você continuar sendo uma fonte de água salgada, amarga, não terá vida em você. Muitas pessoas terão que pedir perdão pelo que falou, cumprir os princípios biblicamente, para Deus cumprir as promessas. A partir de agora, meça suas palavras, controle sua boca, porque quem faz isso é perfeito. Essa mensagem, juntamente com as outras que falei sobre a boca e o poder das palavras, servem para mudar a sua vida para sempre. Quando comecei a aplicar os princípios bíblicos, as promessas começaram a acontecer em minha vida. E isso é o que eu desejo para você. Mas a mudança depende inteiramente da sua decisão de querer mudar. Não perca mais o seu tempo falando de outras pessoas, criticando-as. Deixe que cada um pague o preço pelo que fala. As pessoas falam: não,
eu tenho que mostrar para todo mundo o que fulano está fazendo. Cuidado com isso, porque na Bíblia diz que da mesma forma que medirdes, sereis medidos. Mostre o que ele está fazendo e Deus mostrará também o que você faz. Fique tranquilo, isso é um fato. Com Deus não tem erro. Ele te mergulhou no mar da graça e quer que o outro tenha essa oportunidade também. Não roube isso. Não roube a oportunidade de restauração, de graça, de perdão. Deus também já te tirou da lama. Tenha paciência com quem ainda é fraco. Como o apóstolo Paulo disse: vós que sois fortes, suportei aqueles que são fracos. Suporta a pessoa que está ao seu lado, aquela que é depressiva, a pessoa difícil, a pessoa implicante. As pessoas não podem mais passar pela sua vida e continuarem sendo as mesmas. Elas eram assim até te conhecerem, até conhecerem o Cristo que mora em você. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em Sua santa presença no dia de hoje. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai, mais uma vez oramos a Ti, falando sobre o poder das palavras e sobre a língua. Esse é um princípio imutável da Sua palavra. Trouxe mais uma mensagem sobre esse assunto, pois sofri muito com relação a isso. As palavras que saíram da minha boca me trouxeram muitos problemas e chateações. Depois que aprendi esse princípio e apliquei em minha vida, tudo mudou e comecei a receber promessas muito melhores do que imaginava. Que meus irmãos e irmãs entendam isso e apliquem esse princípio para receberem as suas promessas. Que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança na vida de todos eles e que vivam o seu plano, que é mais do que bom, mais do que perfeito, mais do que agradável. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você gostaria de desenvolver as qualidades características do fruto do Espírito Santo? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, minha irmã, podemos ter o tipo de vida abençoada e excepcional que realmente desejamos, desenvolvendo as qualidades características do fruto do Espírito, relacionados em Gálatas 5, 22 e 23. Quando nós, como cristãos, sabemos o que Deus tem reservado para nós, estamos abertos para receber Ele, o seu Espírito nos dá o poder que precisamos para desenvolver o fruto e viver o tipo de vida que Deus almeja para nós. Oh, glória! Os dons que Deus nos dá são para serem usados, mas o fruto do Espírito é para ser desenvolvido. Quando o Espírito Santo vive dentro de nós, temos tudo o que Ele tem. O seu fruto já está em nós. A semente foi plantada. Para usarmos os dons de forma poderosa que Deus deseja, precisamos permitir que a semente do fruto cresça e amadureça em nós por meio do seu cultivo. Os dons do Espírito precisam ser acompanhados pelo fruto do Espírito para obtermos os melhores resultados. Podemos cultivar o fruto em sua totalidade se nos concentrarmos no amor. O primeiro atributo da lista dos 9, meu irmão, minha irmã. E o domínio próprio, o último da lista. O amor e o domínio próprio são como colunas que sustentam os demais no lugar. Todos os aspectos do fruto brotam do amor e, na verdade, são uma forma de amor.
mas eles são mantidos no lugar pelo domínio próprio. Se você se concentrar em desenvolver o amor, não ficará impaciente com as pessoas ao longo do dia. Você não será outra coisa a não ser amável. Será bom para as pessoas, será alguém que lhes dá apoio e será leal, em vez de ser arrogante ou de tentar parecer melhor do que os outros. Se você não for motivado pelo amor, achará que agir segundo o fruto é muito difícil. Mas mesmo quando você for motivado a expressar o amor de Deus como estilo de vida, haverá vezes, muitas vezes, quando você começar a desenvolver o fruto, em que você não terá vontade de ser nem um pouco paciente, bondoso, alegre, pacífico ou até amável. E nesses momentos que você vai precisar de domínio próprio para continuar a reagir de acordo com o fruto do Espírito, embora não sinta vontade. Se você precisa desenvolver o domínio próprio, comece simplesmente fazendo pequenas escolhas ao longo do dia que o levem a reagir com esta qualidade às situações que lhe ocorrerem. Lembre que o amor, o domínio próprio e todas as outras qualidades do fruto do Espírito crescem quando você permite que a presença do Espírito Santo dentro de você realize a sua obra. Deixe-o transformar a sua vida e comece a andar em amor. A maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão de seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos quando disse em João 13, versículos 34 e 35: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor, meu irmão, minha irmã, é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. Pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos. E é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão do seu status, reconhecimento, bens materiais em favor do próximo, mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo. Porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Através do amor, o fruto do Espírito como um todo começa a fluir através de você. Como disse o apóstolo Paulo, você pode falar em línguas estranhas, fazer milagres e conhecer todos os mistérios de Deus. Mas se não tiver amor, isso não vale nada. 1 Coríntios 13:13 diz: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo que é o amor. Assim o fruto se desenvolverá de uma forma maravilhosa através da sua vida. Peça a Ele para te dar mais poder para amar aos outros do que poder para fazer sinais sobrenaturais. O amor ao próximo é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus querido,
Que esta mensagem toque profundamente nos corações das pessoas que a ouvirem. Muitos buscam os dons do Espírito e querem desenvolver o fruto. Que eles entendam, papai, que o amor é o alicerce para o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Que o amor, Senhor, seja o foco principal de cada um deles. Muitos pedem dons do Espírito, Pai, mas que eles entendam que o principal é o amor. Espírito Santo, que o amor seja a sua principal marca nos corações dos meus irmãos e irmãs, e que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não trate com desprezo as profecias. Tudo bem ser diferente. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Meu irmão, minha irmã, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os profetas eram vasos preciosos para Deus. No Antigo Testamento, Deus falava ao seu povo usando profetas como seus porta-vozes. Os reis sábios ouviam e obedeciam a essas palavras proféticas. Os reis tolos que se recusavam a ouvir acabavam trazendo ruína sobre si e sobre o seu reino. No Novo Testamento, vemos que entre os dons que Deus deu à igreja através de seus membros estavam também os profetas. Olha o que diz nessas passagens. Efésios 4,11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12:28 diz: assim, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios 14 descreve o profeta do Novo Testamento como alguém que interpreta a vontade e os propósitos divinos por meio da pregação e do ensino inspirados, e que fala a pessoas para edificação, encorajamento e consolação. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Naturalmente, meu irmão, minha irmã, existem profetas nos dias atuais que receberam o dom de Deus de prever os acontecimentos futuros, mas nem todos os que profetizam foram chamados para exercer o ofício de profeta. Quando lemos o livro de 1 Coríntios, entendemos que a profecia é o dom de interpretar a vontade e o propósito divinos. Eu creio que os mestres ungidos da palavra de Deus profetizam todas as vezes que ensinam. Eles interpretam ou expressam a vontade divina e o conselho de Deus. Agora, o que a Bíblia quer dizer quando menciona que se desprezamos as profecias, apagaremos o Espírito Santo? Primeiro, significa que devemos amar a pregação da palavra de Deus, ou sufocaremos o progresso que o Espírito Santo deseja que façamos. É impossível crescer espiritualmente sem a palavra de Deus. A palavra é para o espírito, o que alimenta é para o corpo. Precisamos dela regularmente para sermos saudáveis. Em segundo lugar, acredito que essa passagem significa que não devemos fazer críticas ou ter qualquer atitude negativa para com o dom da profecia ou para com qualquer outro dom do Espírito. Devemos respeitar os dons e honrar aqueles através de quem eles fluem. Os dons que receberam foram dados pelo Espírito Santo para nosso benefício, para nos ajudar a crescer e amadurecer. Muitos cristãos desrespeitam os dons que certas pessoas carregam. Ao invés de ficar observando como Deus está agindo através de outras pessoas, precisamos olhar para Jesus
e agradecê-lo pela oportunidade de ter levantado essas pessoas para o bem da igreja como um todo. Cada pessoa tem um propósito específico, um dom que carrega, um chamado que a conduz. E tudo bem em ser diferente. Todos nós somos diferentes, como o sol, a lua e as estrelas. Em 1 Coríntios 15:41 diz: um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Deus nos criou para sermos distintos uns dos outros e Ele fez isso de propósito. Cada um de nós atende a uma necessidade e todos somos parte do plano geral de Deus. Quando nos esforçamos para ser como os outros, não apenas nos perdemos, como também ferimos o Espírito Santo. Deus quer que nos encaixemos no seu plano e não que nos sintamos pressionados a tentar nos encaixar nos planos dos demais. Tudo bem em ser diferente. Não há nada de errado nisso. Todos nós nascemos com temperamentos diferentes, aparências físicas diferentes, impressões digitais diferentes, dons e habilidades diferentes. O nosso objetivo é descobrir o que devemos fazer como indivíduos e sermos bem-sucedidos nisso. Em Romanos 12 nos ensina que devemos nos dedicar ao nosso dom. Em outras palavras, devemos descobrir em que somos bons e depois nos lançamos de todo o coração ao exercício dos nossos dons. Eu, meu irmão, minha irmã Vinícius, descobri que gosto de fazer aquilo que faço bem. Algumas pessoas sentem que não são boas em nada, mas isso não é verdade. Quando nos esforçamos para fazer o que as outras pessoas fazem bem, geralmente falhamos, porque não fomos dotados para tais coisas. Mas isso não significa que não somos bons em nada. Devemos procurar aquilo que fazemos bem e nos dedicar a isso. Todos nós temos limitações e devemos aceitá-las. E isso não é ruim, apenas um fato. É maravilhoso ser livre para ser diferente, não para achar que algo está errado conosco porque temos diferenças. Devemos ser livres para amar e aceitar uns aos outros, assim como a nós mesmos, sem sentirmos a pressão de nos comparar ou de competir. Pessoas seguras que sabem que Deus as ama e tem um plano para elas, não se sentem ameaçadas pelas habilidades dos outros. Meu irmão, minha irmã, eu encorajo você a ser seguro bastante para desfrutar do que as outras pessoas podem fazer e para desfrutar do que você pode fazer. Diga coisas positivas sobre si mesmo em vez de coisas negativas, pois isso ajudará a liberar os dons que Deus colocou em você. Quando não aceitamos a nós mesmos, estamos desprezando as profecias e com isso acabamos entristecendo o Espírito Santo que em nós habita. Ame-se, meu irmão, minha irmã, pois se você não amar a você mesmo com os dons e talentos que Deus te deu, ficará incapacitado de amar ao seu semelhante e cumprir o seu propósito aqui nesta terra. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem e oração fale ao coração dos meus irmãos e irmãs que a ouvem. Muitos deles acham-se incapacitados de fazer algo para glorificar o seu nome. Focam nos dons e talentos de outras pessoas, tentando copiá-los, e ainda desprezam de certa forma as profecias por não serem gratos pelos dons e talentos de outras pessoas. Que a partir do dia de hoje eles acordem para desempenharem os seus papéis dentro do corpo de Cristo, sendo veículos de graça na vida de outras pessoas. Papai, muito obrigado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Prioridade número 1. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meu irmão, minha irmã, ao definirmos as nossas prioridades, é importante entender que Jesus é a força na qual subsiste tudo o que há de bom em nossas vidas. De acordo com a passagem de Colossenses, no início da mensagem. Ele deve ser sempre a nossa prioridade número 1, porque sustém todas as coisas unidas. Um casal não pode ter um bom casamento se Jesus não os mantiver juntos e ser o alicerce do relacionamento. Na verdade, as pessoas têm dificuldade em conservar bons relacionamentos com qualquer um se Jesus não estiver conduzindo e influenciando as partes individualmente a se amarem. As nossas finanças sem Jesus vão ser destruídas. Nossos pensamentos são nublados e confusos sem Jesus. Nossas emoções ficam fora de controle sem Jesus. Em Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Nesta passagem nos diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, somente Ele, em todos os aspectos, deve ocupar o lugar principal em nossas vidas. Se Jesus não é o primeiro em nossas vidas, então precisamos reorganizar as nossas prioridades. Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meus amados, algo que mudou radicalmente a minha vida foi quando tive a plena revelação desta passagem em Mateus. Como alguém poderá ser o primeiro lugar na minha vida, meu irmão e minha irmã, se eu não estiver totalmente apaixonado por Ele? Como amar alguém com quem eu não me relaciono? Como amar alguém com quem não tenho intimidade? Foi aí, meu irmão, minha irmã, que começou a minha busca incessante pela intimidade com Deus. Para que essa palavra se cumprisse em minha vida, deveria estar totalmente apaixonado por Jesus, conectado a Ele, totalmente entregue em seus braços. Com a intimidade, eu aprendi a descansar nele e viver totalmente dependente do seu amor incondicional. Hoje Ele me basta, Ele me sustenta e é totalmente suficiente em minha vida. Se você ainda não está totalmente apaixonado por Jesus, pare tudo agora e recomece. Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Diz que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, os acréscimos virão automaticamente quando Jesus se torna o suficiente em sua vida. E eu te falo, que acréscimos, muito melhores do que um dia você ousou sonhar. Buscar o reino significa descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas. Descobrir como Ele quer que tratemos as pessoas, descobrir como Ele quer que nos comportemos em certas situações e circunstâncias, descobrir o que Ele quer que façamos com o nosso dinheiro, descobrir que tipo de atitude que devemos ter e até mesmo descobrir que tipo de diversão Jesus aprova. As nossas vidas não serão abençoadas se mantivermos Deus em uma pequena caixa reservada para o domingo de manhã e deixarmos que Ele receba a nossa atenção preferencial apenas durante 2 horas, uma vez por semana, durante um culto da igreja. Enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos de resistir à tentação de nos tornarmos como o mundo é. A vida neste planeta pode ser uma batalha diária, mas a chave para a vitória é lembrar que Jesus sustenta todas as coisas e que precisamos mantê-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Em Colossenses 1, 26 e 27 diz:
O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é incrível. Você e eu só podemos entender, experimentar a glória de Deus em nossas vidas porque Cristo está em nós. Ele é a nossa esperança de vermos coisas melhores. A glória de Deus é a sua excelência manifesta. Como filhos de Deus, temos o direito comprado com sangue de experimentar o melhor que Ele planejou para nós. Satanás combate com fúria o plano divino em nossas vidas, individualmente, e a sua principal arma é o engano. Quando somos enganados, cremos em alguma coisa que não é verdade. E embora não seja verdade, ela parece verdade para nós, porque é naquilo que cremos. Você tem aquilo que o seu coração crê, e o inimigo já é um derrotado, não tem autoridade alguma e apenas armas ciladas para tentar te pegar. Se você der crédito a ele, será enganado e cairá nas suas ciladas. Na maior parte do tempo nos sentimos derrotados quando olhamos para nós mesmos e para nossa falta de capacidade. O que precisamos fazer é lembrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos mantém também encorajados o bastante para avançarmos em direção às coisas melhores. Nós nos limitamos quando olhamos para nós mesmos e não conseguimos ver Jesus. Em João 11:40, Jesus diz a Marta: disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? O Senhor, meu irmão, minha irmã, destinou sua igreja para a glória. A glória, a excelência e a bondade manifestas. Ele está voltando para uma igreja gloriosa. Em Efésios 5:27 diz, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Podemos ser pessoas excelentes, com atitudes excelentes, pensamentos excelentes e palavras excelentes. Mas a glória de Deus só pode ser manifesta em nós e entre nós, se crermos que isso é possível. Deus está procurando por alguém que creia e receba. Comece a esperar mais da glória do Senhor em sua vida. Ele está esperando para manifestar esta glória a você e através de você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um despertar nos corações que a ouvem. O Senhor sempre deverá ser a prioridade número 1 em nossa vida. Que meus irmãos e irmãs foquem nessa busca e revelação para que vivam vidas incríveis assim como a que vivo hoje. Quando encontrei Jesus de uma forma plena, deixando-se ser amado por Ele, minha vida mudou radicalmente e eu desejo o mesmo para todas essas pessoas que estão aqui ouvindo esta mensagem e oração, sedentos por Ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Orem continuamente e dê graças. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. Eu costumava ler essas palavras e me perguntar, Senhor, como eu posso chegar ao ponto de ser capaz de orar desta forma? Para mim, a expressão continuamente significa sem paradas, sem qualquer interrupção. Eu não conseguia ver como isso podia ser possível. Agora tenho um melhor entendimento do que Paulo disse, depois de ter conhecido profundamente a nova aliança e a verdade sobre a obra consumada da cruz. Ele queria dizer que a oração deve ser como respirar.
Algo que fazemos continuamente, mas sempre de modo inconsciente, sem estarmos atentos para isso. Meu irmão, minha irmã, você e eu vivemos pela respiração. A nossa vida física exige que inalemos e exalemos o oxigênio, e o ar que respiramos sustenta o nosso corpo. Da mesma forma, a nossa vida espiritual foi projetada para ser alimentada e sustentada pela oração. O pensamento religioso, às vezes, nos dá a ideia equivocada de que, se não conseguimos manter um determinado programa de oração, erramos o alvo. Nós nos tornamos muito presos ao relógio no que diz respeito à oração. Vou te dar o seguinte exemplo para ilustrar o modo como devemos orar. Assim como respiramos o dia inteiro, mas nunca dedicamos tempo para contar quantas vezes o fazemos, assim também devemos orar o dia inteiro, sem monitorarmos as nossas orações. Eu nunca precisei de um relógio para me lembrar de que preciso respirar de tantos em tantos segundos. Nunca cheguei em casa do trabalho à noite e escrevi em um diário quantas vezes eu respirei naquele dia. Eu apenas respirei quando precisei, continuamente, sem sequer me dar conta de que estava respirando. E é assim que devemos agir com relação às nossas orações. Não sei quantas vezes eu oro por dia, só sei que faço ao longo do dia. Começo quando me levanto pela manhã e oro muitas vezes até a hora em que vou dormir, à noite. Também desfruto de horas separadas para oração, mas não falo com Deus durante apenas 30 minutos pela manhã e depois me esqueço dele no restante do dia. Na verdade, eu nunca oro por muito tempo de uma só vez, mas nunca passo muito tempo sem orar. Mas agora, meu irmão, minha irmã, quando eu falo sobre orar ao longo do dia, isso significa que estou sempre pensando em oração, em coisas espirituais? Não, meu irmão, minha irmã. Há períodos em que me dedico a outras coisas, assim como todos nós precisamos fazer, mas à medida que crescemos em maturidade espiritual e nos esforçamos para aprofundar a nossa vida em oração, é importante entender que podemos orar em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer ocasião e em qualquer lugar, tão naturalmente quanto respiramos. Deixe-me, meu irmão, minha irmã, encorajar você no dia de hoje a orar assim. Olha o que diz em Efésios 6,18. Ore em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração é um alinhar do seu coração com Deus e pode ser feita em qualquer lugar e em vários momentos do dia. O que faço continuamente, meu irmão, minha irmã, é dar graças. Quando agradecemos a Deus, estamos orando. E isso é o que mais eu faço, agradecer. Ter um coração grato é muito importante. Nós devemos ser agradecidos e dar graças. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Devemos expressar a nossa gratidão a Deus e às pessoas que Ele usa para nos ajudar e abençoar. Seja grato pelas pequenas coisas, assim como pelas grandes. Geralmente agradeço a Deus pela água quente que uso para tomar banho, e eu penso nessas vezes em todas as pessoas no mundo que nem sequer têm água limpa, quanto mais água quente. E me lembra de como eu sou abençoado em poder ter uma água limpa todas as vezes que eu desejo, quente ou fria. Verbalizar a nossa gratidão ajuda, porque quando fazemos isso, nós também nos lembramos do quanto somos abençoados. Isso é oração também, meu irmão, minha irmã. É conexão, é alinhar seu coração ao coração de Deus. É muito fácil cair na armadilha de olharmos para o que não temos e de reclamarmos por isso. Mas Deus está procurando pessoas que sejam gratas e que deem graças em todas as situações. Se procurarmos, veremos que há algo de bom em tudo. Dar graças em toda e qualquer situação é a vontade de Deus para nós.
De acordo com 1 Tessalonicenses 5,18. E eu repito a passagem: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se não nos submetemos à sua vontade em algo como ter e expressar gratidão, como podemos esperar que sejamos guiados à sua vontade em coisas maiores, meu irmão, minha irmã? Muitas pessoas querem saber qual é a vontade específica de Deus para suas vidas, mas elas ainda não cumpriram a sua vontade geral, o que a palavra diz a todos nós. Vemos a sua vontade ao longo da Bíblia, meu irmão, minha irmã, instruindo-nos a ser gratos, a andar em amor, a dar, a nos arrependermos dos nossos pecados, a manter a paz, entre outras coisas. À medida que nos esforçamos para obedecer a Deus dessas maneiras, Ele revela e nos guia o seu chamado e a sua vontade específica para cada um de nós. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a reservar algum tempo diariamente para pensar em todas as coisas e pessoas com as quais Deus o abençoou e expressar sua gratidão a Ele. Uma oração cheia de ação de graças é incrível. Crie também o hábito de expressar gratidão àqueles que o ajudam e que tornam a sua vida melhor. Dessa forma, você pode ter certeza de que estará cumprindo a vontade de Deus. Ore continuamente e dê graças. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, orar continuamente e agradecer. Que meus amados irmãos e irmãs sigam um estilo de vida de oração da mesma forma que respiramos. Que sejam gratos e orem em todos os lugares, em todos os momentos. Que a sua presença seja viva na vida de cada um deles. E que através desta intimidade contigo, a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder da língua. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu irmão, minha irmã, eu já fiz diversas mensagens sobre o poder das palavras, porém nunca é demais falar sobre esse assunto primordial para uma verdadeira mudança de vida. A Bíblia fala muito sobre a língua e as palavras que saem de nossa boca. A língua detém o poder da vida e da morte, conforme a passagem citada no início da mensagem. E isso é muito grave. O apóstolo Tiago disse que se um homem pode controlar a sua língua, ele tem o caráter plenamente desenvolvido e também pode controlar todo o seu ser. Isso é incrível, não é, meu irmão, minha irmã? Olha o que diz em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua é um pequeno membro do corpo, mas causa problemas tremendos. Os relacionamentos muitas vezes terminam por causa de coisas que são ditas e não são ditas. As pessoas perdem empregos, causam conflitos e desentendimentos. Colocam-se em situações embaraçadas, tudo por causa desse pequeno órgão, a língua. Nenhum homem pode domar a língua. Portanto, precisamos da ajuda de Deus através do Espírito Santo. O rei Davi orou para que Deus colocasse uma guarda sobre sua boca. Olha o que diz o Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele também orou para Deus que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos de Deus. Olha o que diz no Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
Davi sabia que não podia controlar a sua língua sem a ajuda de Deus. E nós também não podemos. Devemos evitar todas as palavras ásperas, duras e injustas. Em Isaías 58:9 diz assim: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Sério isso, né, meu irmão, minha irmã? Jesus disse que devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, porque ele é manso e humilde. Não é áspero, duro, não fere e nem pressiona ninguém. Mateus 11, 29 e 30 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma língua amável, meu irmão, minha irmã, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Isso está escrito em Provérbios 15:4. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Até o tom da nossa voz é importante porque revela o estado do nosso coração. Podemos dizer palavras de cura ou palavras que ferem. Podemos edificar e construir ou desanimar e derrubar. Palavras são receptáculos de poder e contêm energia positiva ou negativa. A decisão cabe a nós. Palavras são sementes que semeamos e elas definitivamente trazem uma colheita para nossas vidas. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras, quer sejam para a vida ou para a morte. Provérbios 18:21 diz que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer é pensar antes de falar. A Bíblia diz que não devemos ser ásperos com a nossa língua, mas quantas vezes dizemos coisas e depois pensamos: eu gostaria de não ter dito aquilo. Mas então é tarde demais, porque as palavras já estão fazendo o seu trabalho. Eu recomendo que você faça um estudo completo de todos esses assuntos e uma oração sincera pedindo ajuda de Deus para domar a sua língua através do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o coração sábio ensina a boca. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 23 e 24 diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O coração do sábio ensina a sua boca. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Palavras e pensamentos, elas são tão próximas que fica difícil de dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas ouvidas apenas por nós e pelo Senhor. Essa voz branda afeta o nosso homem interior, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. Podemos dizer palavras de edificação, porém, muitas vezes, parecemos tolos. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos de uma vida em abundância. Mas para entrarmos neste nível de vida abundante, nós precisamos operar com a mente de Cristo. O produto de um coração sábio são boas atitudes e palavras edificadoras que saem da boca. Na verdade, o homem que tem a verdadeira sabedoria que nasce do temor do Senhor possui lábios que promovem a instrução. Ele não se contenta em ter um coração domado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ele quer transmitir aos outros o ensino que recebeu das Escrituras, seja falando sobre eles ou dando exemplos de vida. Não é possível, meu irmão, minha irmã, que o homem sábio guarde o entendimento só para si. Assim, é necessário que você decida que tipo de pessoa quer ser por meio do que fala. Tiago 3,9 diz que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
E aqui está a chave para domar a nossa língua. Devemos cuidar de nossos pensamentos e do nosso coração. Assim, consequentemente, nossas palavras serão agradáveis. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, durante a minha caminhada de fé, eu tive muitos problemas com a língua. Creio que muitas pessoas que ouvem esta mensagem passam por problemas semelhantes. Que essa mensagem desperte os seus corações e que eles entendam que a chave para domar a nossa língua está ligada ao cuidado que devemos ter com nossos pensamentos e com nosso coração. Senhor, não queremos guardar maus sentimentos dentro do nosso coração. Queremos que ele seja correto diante de ti. Nos apropriamos de um coração sábio para que, através dele, possamos levar palavras de edificação a outras pessoas e tenhamos boas atitudes. Capacite-nos pelo poder do Espírito Santo para mantermos nosso coração puro e reto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Leão ou cordeiro? Do livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Meu irmão, minha irmã, as características do leão são totalmente diferentes das do cordeiro. Mas o Senhor é reconhecido com qualidades de ambos nesta passagem. Eu já vi várias gravuras, inclusive tenho uma camisa na qual um leão e um cordeiro estão deitados juntos. Essa camisa me faz lembrar que devo ser uma mistura dos dois. Eu nunca tive problemas com a parte do leão, mas tinha muitas dificuldades com a parte do cordeiro. Quando precisamos nos comunicar com alguém, principalmente com relação a questões que precisam ser confrontadas, devemos primeiro orar, apropriando-se da graça e da misericórdia de Deus, para nos ungir como cordeiros com o coração de leão. Então devemos esperar até termos equilíbrio em nossa perspectiva e abordagem. Ao longo dos evangelhos, Jesus parece agir de 2 formas contrastantes. Ele confronta os cambistas no templo com a intensidade de um leão, virando suas mesas e demonstrando firmemente a vontade de Deus a todos os que o observam. E lhes disse em Mateus 21:13: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Em outras passagens, porém, vemos Jesus como um cordeiro, sendo acusado falsamente sem dizer uma palavra em sua defesa. Olha o que diz em Mateus 27, versículos de 12 a 14. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Agora uma pergunta, meu irmão, minha irmã: o que nós devemos aprender com os padrões de comunicação de Jesus? Ele era um leão quando precisava ser, e no entanto era um cordeiro sempre. Nunca pecou ou deixou de ser primoroso em seu modo de falar. É um desafio não se defender quando alguém se levanta contra você. É difícil ignorar os insultos e abster-se de reagir. Em Isaías 53:7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro,
E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu percebo que uma das coisas mais difíceis que Deus nos pede para fazer é sermos semelhantes a Cristo em nossa comunicação com as pessoas. Quando as pessoas são rudes e o desaprovam, maltratam ou insultam, é difícil olhar para elas com o amor de Deus e simplesmente esperar nele. Graças a Deus, porque Ele nos dá o poder para mudar e para ser como Cristo. Pessoas saudáveis que sabem quando ser leão e quando ser cordeiro. Em Mateus capítulo 12, versículos de 18 a 21 diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. A própria alma do Pai exulta com alegria pela mansidão semelhante à de um servo e compaixão do seu filho. Quando uma cana está encurvada e prestes a quebrar, o servo irá sustentá-la ternamente até que seja curada. Quando um pavio está queimando e quase não resta mais calor, o servo não o apaga, mas o protege com a sua mão e sopra suavemente até que queime novamente. Assim o Pai clama: Eis aqui o meu servo em quem a minha alma se compraz. A excelência e a beleza do Filho não vêm apenas da sua majestade, nem apenas da sua mansidão, mas do modo como elas se misturam em perfeita proporção. Quando o anjo clama em Apocalipse 5:2, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A resposta é: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Meu irmão, minha irmã, Deus ama a força do leão de Judá. É por isso que ele é digno aos olhos de Deus para abrir os pergaminhos da história e desatar os últimos dias. Porém, a figura não está completa. Como o leão venceu? O versículo seguinte descreve a sua aparência. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5:6. Jesus, ele é digno do deleite do Pai, não apenas como o leão de Judá, mas também como o cordeiro que foi morto. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença, neste momento eu, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, assim como Jesus, nós buscamos as qualidades do leão, assim como do cordeiro. Buscaremos a ousadia do leão, bem como a mansidão do cordeiro. Nossa referência é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá e o cordeiro que foi morto na cruz. Ele foi manso quando tinha que ser e ousado em outros momentos. E nós, seus filhos e filhas, seremos pessoas assim como ele, conduzidos pelo teu Santo Espírito e tendo a sabedoria de como nos comportar em qualquer ocasião, seja ela qual for. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa Deus decidir. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Meu irmão, minha irmã,
O que Caim, Balaão e Corá, conforme diz a passagem, fizeram que precisamos evitar. Todos eles tentaram obter algo que Deus não estava lhe dando. Caim sentia ciúmes de Abel, que contava com a aprovação de Deus, e por isso o matou. Ele queria o que Abel tinha, mas não estava disposto a fazer o que o irmão fez para consegui-lo. Abel entregou uma oferta aceitável e Caim não. Quando nós queremos dar a Deus o que Ele pede, podemos nos ressentir se outros o fizerem e forem abençoados por isso. Balaão desobedeceu a Deus para conseguir uma promoção prometida por um rei terreno. Ele preferiu uma posição de honra terrena a fazer a vontade de Deus e ficou tão iludido que Deus precisou falar com ele através de uma mula para conseguir sua atenção. Corá se ressentiu contra Moisés porque queria a posição e o poder que Moisés tinha. O mundo está cheio de pessoas assim. Querem a posição e poder e comprometem sua integridade pessoal para consegui-los. Fazem coisas que vão contra a sua consciência e mesmo que cheguem a conseguir aquilo que achavam que queriam, nunca ficam felizes. A rebelião de Corá terminou por lhe custar a vida. Todos esses homens pecaram contra Deus por tentarem obter algo que Ele não estava pronto a lhes dar. Nós precisamos confiar que Ele nos dará conforme a sua vontade no seu tempo. Deus tem um plano individual para cada um de nós, por isso é errado olhar para a vida das outras pessoas e cobiçar o que elas têm. Se ficarmos felizes com as bênçãos que elas receberam e confiarmos em Deus para nos dar as nossas, Ele cuidará de nós. Precisamos aprender a esperar em Deus e não a assumir o controle de nossos próprios problemas. Em Provérbios 16:25 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. No Salmo 37, versículos 4 e 5 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Meu irmão, minha irmã, desfrute do lugar onde você se encontra agora, enquanto está a caminho do lugar para onde vai. E não tente passar à frente de Deus. Ele tem um grande plano para a sua vida e, embora você possa ter de esperar, será abençoado no final. Aí você pode dizer: mas Vinícius, eu entendo que Deus tem um plano bom para a minha vida. Mas como vou saber se estou caminhando dentro deste plano? Como ouvir a voz de Deus? E eu respondo a você, meu irmão, minha irmã: dê passos de fé e descubra. Fique atento ao que Deus quer dizer a você. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente sobre assuntos diversos, mas há momentos críticos em nossas vidas em que precisamos saber, de um modo especial, que estamos ouvindo claramente a sua voz. Deus quer falar conosco, mas temos que tomar cuidado para não desenvolvermos uma mentalidade fechada sobre como Ele quer falar conosco. Às vezes Deus fala abrindo e fechando uma porta para algo que queremos fazer, como Apocalipse 3:7 nos sugere. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Por experiência própria, meu irmão, minha irmã, eu sei que Deus pode abrir portas de oportunidades que ninguém pode fechar, e Ele também pode fechar portas que simplesmente não podemos abrir. Eu oro para que Deus abra somente as portas através das quais Ele quer que eu passe. Posso achar sinceramente que é certo fazer determinada coisa, quando na verdade é errado. Portanto, dependo de Deus para fechar portas através das quais eu estou tentando passar, caso eu, na verdade, esteja cometendo um erro.
Em Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Às vezes, a única maneira de descobrir a vontade de Deus é colocar em prática o que chamo de dar um passo de fé e descobrir. Se eu oro acerca de uma situação e não tenho certeza do que devo fazer, eu dou um passo de fé. Deus me mostrou que confiar nele é como ficar diante da porta automática de um supermercado. Podemos ficar em pé olhando para a porta o dia inteiro, mas ela não se abrirá até que demos um passo à frente e acionemos o mecanismo que abre a porta. Há momentos na vida em que precisamos dar um passo à frente para descobrir, de um jeito ou de outro, o que devemos fazer. Algumas portas nunca se abrem se não dermos um passo em direção a elas. Outras vezes podemos dar um passo e descobrir que Deus não abrirá aquela porta. Se confiarmos que Ele nos dará a sua direção e a porta se abrir facilmente, podemos crer que Ele está nos conduzindo a abraçar a oportunidade que está diante de nós. Eu dou um passo por vez. Se sentir paz, eu sigo. Caso contrário, recuo. Em 1 Coríntios 16:9 diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Meu irmão, minha irmã, Paulo afirma aqui que Deus abriu uma grande oportunidade para ele e seus companheiros. E ele também menciona que havia muitos adversários. Então não devemos confundir oposição com porta fechada. Entenda isso. Paulo e seus companheiros de trabalho não ficaram sentados esperando que um anjo aparecesse ou que uma visão lhes fosse dada, enquanto oravam pedindo direção. Eles deram passos na direção que sentiram ser a correta. Muitas vezes Deus abriu a porta realmente, mas houve vezes em que Ele fechou. Isso não os desanimou. Eles não tinham medo de perder a oportunidade de Deus, vamos dizer assim, pois eram homens de fé e ação. Também sabiam recuar rapidamente quando ficava evidente que Deus não estava permitindo que seguissem seus próprios planos. E eu hoje, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, encorajo você a agir do mesmo modo. Dê os passos que você acredita que precisa dar na vida e observe o abrir e fechar das portas. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, nós deixamos o Senhor decidir. Confiamos inteiramente na sua intervenção, no seu direcionamento e no seu propósito para cada um de nós. Aprendi, Senhor, que quando não tinha certeza de qual era a sua vontade para a minha vida, dava passos de fé. Quando a porta era sua, ela se abria. Quando não, se fechava. Que essa revelação seja viva na vida dos meus irmãos e irmãs. Que eles entendam também que por mais que haja oposição, quando a porta é fechada por ti, a paz reinará em seus corações. Que eles deem passos de fé e fiquem atentos à sua voz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prospere com um propósito. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Meu irmão, minha irmã, um dos desejos mais ardentes de Deus para nós é que nossas almas sejam prósperas. Isso significa que Ele quer que amadureçamos espiritualmente para termos a mente, a vontade e as emoções desenvolvidas por inteiro. Ele quer que pensemos com a mente de Cristo e de acordo com a sua palavra. Quando somos capazes de fazer isso, podemos separar as nossas emoções das decisões que temos que tomar para alinhar nossas vidas com a vontade dele para nós. A partir do momento em que alcançamos esse estágio,
Ele também deseja que sejamos bem-sucedidos e saudáveis em todas as áreas de nossas vidas, conforme a passagem do início da mensagem. Já houve muita discussão sobre o fato de Deus querer ou não que seus filhos prosperem. Alguns acreditam que a pobreza é uma virtude, ao passo que outros acham que todos os cristãos deviam ser ricos. Eu não acredito em nenhum desses dois extremos. Creio que devemos nos concentrar na maturidade espiritual, a manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E Ele, com prazer, nos dará tudo o que precisamos para viver uma vida feliz, abençoada, generosa e próspera. Deus está mais preocupado com o modo como nos comportamos do que com o que possuímos. Em Mateus nos diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, ou seja, a sua maneira de ser e agir, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus quer que possuamos as coisas, desde que as coisas não nos possuam. Sim, Deus quer que sejamos muito abençoados e que sejamos uma bênção para as outras pessoas. Devemos ter prosperidade com um propósito. Deus disse a Abraão que o abençoaria e faria dele uma bênção. Em Gênesis 12:2 diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Como alguém pode ser uma bênção se não tiver sido abençoado primeiro? Não podemos dar algo que não temos. A Bíblia diz que Abraão era extremamente rico. Em Gênesis 13:2 diz: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Com isso fica óbvio para mim que Deus não tem problema com a prosperidade dos seus servos em todas as áreas, inclusive materialmente, desde que eles saibam lidar com isso de forma adequada. E geralmente surge aquela pergunta: se Deus quer que sejamos prósperos, uma pessoa pobre é de Deus? Eu já ouvi isso, meu irmão, minha irmã. É claro que sim, mas não precisamos adorar a pobreza. Pessoas doentes podem ser de Deus, mas isso não os impede de obterem a cura. Ame a Deus de todo o seu coração, independentemente de qual seja a sua situação de vida. Mas busque o melhor de Deus e use-o para os propósitos dele. Antes de conhecer Jesus, meu irmão, minha irmã, eu não sabia que Deus se importava comigo e que Ele tinha um propósito para mim. Com isso, vivia uma vida totalmente sem foco, bebia muito e só queria saber de ganhar dinheiro e ser rico. Na verdade, eu queria viver a vida entre aspas, fugir do estilo de vida que todos seguiam. Eu só queria ser feliz da forma que eu achava que a felicidade era. Eu queria liberdade. Mas o que eu não sabia é que Deus tinha essa liberdade em suas mãos e eu nem precisava sair de onde estava. A resposta não estava nos meus planos ou no futuro que eu queria viver, mas sim em Jesus Cristo, e eu só precisava abrir o meu coração e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. Quando o achei, foi ali que eu encontrei a razão da minha existência. Tudo o que eu mais sonhava em ter, paz de espírito e a salvação, eu encontrei em Jesus. Em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O grande problema é que ficamos tentando fazer com que certas coisas aconteçam, e o resultado é a frustração. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Você deve aguardar a sua hora. Geralmente é impossível fazer com que as coisas aconteçam fora do seu tempo. Mesmo que você possa trazer à luz o que quer antes do seu tempo, isso nunca o alegrará. Aprenda a esperar em Deus com relação às promessas futuras que Deus tem para a sua vida. Isso dá honra a Deus e lhe dá paz.
Para Deus nós somos tesouros especiais. De acordo com seu grande plano, somos vasos que Ele separou para um propósito especial. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Ele quer nos usar para levar outros a si. Somos os seus representantes, seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você pode possuir algumas roupas para ocasiões especiais ou específicas. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário e por vezes até guardadas dentro de capas protetoras. Isto as torna especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos dele. Estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo, conforme diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver no mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas, como recomenda em Romanos 12:1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a Ele. Na verdade, é isso que é, de fato, a nossa adoração e o nosso culto racional. Sobre a lei da velha aliança, Deus exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos, Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos, para Ele e para o seu propósito e uso. Consagre-se a Deus, meu irmão, minha irmã, seja separado e esteja pronto para toda boa obra e prosperar em todas as áreas de sua vida com um propósito. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, viver uma vida próspera com propósito. É isso que todos nós desejamos. Jesus morreu por nós para que tivéssemos uma vida abundante em todas as áreas até transbordar. E nós escolhemos hoje viver essa vida incrível. Sabemos que encontraremos muitos desafios, mas sabemos também que o Senhor qualifica seus filhos para viverem seus propósitos. E nós cremos nisso e caminhamos rumo aos sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor leva à obediência. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Jesus disse que se nós o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. E o apóstolo João escreveu que amar a Deus consiste em que andemos em obediência. Olha o que diz em 2 João, capítulo 1, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Meu irmão, minha irmã, eu gosto de dizer que o nível da nossa obediência a Jesus determina o nível do nosso amor por Ele.
Creio que tanto um quanto o outro podem crescer, e de fato eles crescem. Em nosso relacionamento com Deus, depois da salvação inicial, é um processo. Não se decepcione consigo mesmo se você ainda está no processo. Jesus não ficará zangado quando, ao vir buscá-lo, você ainda não tiver chegado à marca da perfeição, mas ele com certeza espera encontrar todos nós avançando com determinação. O mandamento que deveríamos nos esforçar para obedecer ao longo das nossas vidas é o de andar em amor. Nossas vidas e nosso comportamento mudarão drasticamente se todos os nossos pensamentos, palavras e atos forem guiados pelo amor. Eles devem ser conduzidos pelo amor que dedicamos a Deus, a nós mesmos e aos outros. A palavra de Deus nos ensina a amar todos, inclusive a nós mesmos. Eu gosto de dizer que não fique apaixonado por si mesmo, mas ame a si mesmo de forma equilibrada. Se você se recusa a amar a si mesmo, então não está recebendo o presente que Deus quer lhe dar. Não podemos merecer o amor de Deus. Ele vem até nós incondicionalmente. Deus é quem nos ama primeiro e Ele derrama o seu amor dentro de nós para que possamos amá-lo, amar a nós mesmos e amar os outros. Ele não espera que demos nada que não tenhamos. Às vezes achamos que ser cristão possa se tornar muito difícil e complicado. Achamos que devemos seguir centenas de regras e fazer uma infinidade de coisas. Mas Jesus disse que se simplesmente andarmos em amor, isso basta. Olha o que está escrito em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. A razão disso é que se nos concentrarmos no amor, todas as outras coisas que Ele pede que nós façamos também chegarão a ser feitas. É incrível. O amor nos motiva a obedecer, a orar, a sermos bons e misericordiosos, a dar, a perdoar, a nos arrependermos e a colocarmos em prática outros aspectos da nossa fé cristã. Deixe-me encorajá-lo neste dia a estudar o amor. Leia tudo o que você puder sobre o amor. Pense nele, fale sobre ele e pratique-o. Deus é amor, e quando o amor é o tema de nossas vidas, Deus também é. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, o amor é tudo o que precisamos. Recebemos de Ti e não podemos reter. Devemos fazer com que ele brote de nossas vidas, alcançando outras pessoas. Este é o amor perfeito. Obrigado pelo seu grande amor por nós. Escolhemos hoje andar em amor e colocá-lo em prática. Praticaremos o amor e tornaremos ele tema de nossas vidas. Pois assim, o Senhor também será. Porque o Senhor, Pai, é o próprio amor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega. Entre
outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.